Olá, eu sou a irmã Martina e gostaria de começar com vocês hoje uma nova série. Eu proponho que a gente fale sobre os santos. Primeiro porque na nossa cultura cristã os santos estão muito presentes, obviamente, inclusive no nome das cidades, nos nomes geográficos, e a gente muitas vezes, né, cita os santos quase automaticamente. E por outro lado porque nos nossos tempos muito turbulentos, muito difíceis, os santos são amigos que são para nós quase essenciais para que a gente justamente consiga ultrapassar ou consiga pelo menos aguentar com força esses tempos difíceis. E, no entanto, a gente tem às vezes uma noção muito equivocada sobre os santos. A cultura popular exagera muitas vezes o significado dos santos, ou, por outro lado, a nossa mentalidade mais racionalista, moderna, orgulhosa, tende a desprezar os santos. Portanto, me parece que seria interessante que nós entrássemos um pouco nesse assunto e víssemos um pouco de que forma os santos podem nos ajudar e de que forma nós podemos então nos relacionar com eles. Em primeiro lugar, os santos são obviamente completamente iguais a nós. Essa ideia um pouco romântica e um pouco, vamos dizer assim, né, ultra piedosa, de que o santo já nasceu santo, de que o santo é uma pessoa diferente dos outros, de que o santo é, de certa forma, especial em si mesmo, implicitamente, é obviamente falsa. Mesmo porque se eles fossem assim, então eles não servem muito de ajuda para nós. Nós sabemos todos que nós não somos assim, que nós somos pessoas que temos que lutar e lutar bastante para, enfim, né, ter uma vida direita, honesta, justa e etc. E os santos são pessoas completamente em tudo iguais a nós. Inclusive, quando a gente se aprofunda um pouco nas biografias dos santos, a gente encontra elementos muito parecidos às nossas vidas, falhas, defeitos de temperamento, enfim, dificuldades que vêm da sua história pessoal, coisas que nós todos conhecemos. Eles são pessoas que viveram no mundo da sua época, pertenceram a uma cultura, a uma família, enfim, a uma época histórica. Pessoas que têm personalidades diferentes, que têm fraquezas, que têm, enfim, talentos, como todos nós. Não são, portanto, nem super-homens, que é o defeito, vamos dizer assim, romântico da ultra-piedade, mas também não são bobos, ingênuos, com uma mentalidade mais, enfim, racionalista moderna, procura fazer dos santos. Não há nada de bobo num São Francisco de Assis, não há nada de ingênuo num santo, por exemplo, que foi uma pessoa muito casta. A castidade, a pureza, a bondade, a justiça não vem da ingenuidade, muito pelo contrário, elas vêm justamente de uma luta diária e muito forte para se alcançar aquela virtude. Como a gente comentava na nossa série sobre as virtudes, o santo nada é, não é mais nada ou não é mais ninguém do que aquela pessoa, como todos nós, com seus defeitos, com as suas dificuldades, com os seus talentos, que responde à vontade de Deus, que responde à graça de Deus livremente, completamente consciente da sua liberdade, que responde a essa graça de Deus de forma positiva, e não só uma vez só na vida para sempre, senão que constantemente, aquele que caindo se levanta, aquele que tendo pecado se arrepende, aquele que tendo sido egoísta e orgulhoso procura concretamente uma vida de caridade, uma vida de arrependimento. E é nesse sentido que o santo é para nós não só um modelo, não só, enfim, né, alguém assim muito alto a quem a gente possa imitar, senão que realmente um irmão, um amigo, ele é exatamente como nós. Pode ter uma história diferente, pode ter uma situação social diferente, pode ter inclusive qualidades diferentes, mas no que concerne enfim, a força da sua alma, a necessidade que ele tem de lutar para seguir a Deus, ele é completamente igual a nós. E, portanto, é muito mais importante, talvez, sobretudo para nós como pessoas
conscientes da nossa fé, ter no santo um amigo, um irmão, uma pessoa que nos ajuda nos detalhes da vida, uma pessoa que nos inspira em coisas que parecem talvez pequenas na nossa vida, do que simplesmente tê-lo como uma figura de altar, vamos dizer assim, como uma pessoa distante e superior a nós. O que caracteriza, portanto, um santo? Quando a Igreja Católica canoniza, beatifica ou canoniza uma pessoa, e obviamente que há muito mais santos não canonizados do que canonizados. O processo de canonização só pode ser feito quando há informação sobre essas pessoas. Quantas pessoas certamente foram santas e, no entanto, não há informação sobre elas, viveram essa sua santidade de forma escondida. O que caracteriza essa pessoa que nós veneramos como santo? Primeiro, essa entrega à vontade de Deus. O santo é o oposto do egoísta, do orgulhoso, do cheio de si. O santo detesta, e a gente vê isso sempre na história dos santos, ser bajulado, isso que muitas vezes a gente faz, né, com relação aos santos. Ele mesmo, uma das características da pessoa santa é que ela se retira do centro, é que ela absolutamente não atribui a si mesma aquilo que ela faz de bom, inclusive aquilo que ela faz de grande. Historicamente, é uma pessoa que constantemente põe o seu centro em Deus. E quando a gente, portanto, conhece uma pessoa assim e diz, nossa, como o Senhor é grande, como você faz coisas maravilhosas, imediatamente a resposta é, eu não faço nada, quem faz é Deus. Se faz através de mim é simplesmente porque eu sou pobre e pequeno e preciso dele. O santo tem sempre, sine qua non, essa enfim, clara consciência de que ele é pequeno, de que ele é falho, de que ele é humano, como todos nós, e de que, portanto, ele precisa da ajuda de Deus e que Deus é grande, não ele. E nesse sentido é que ele consegue ter isso que é um dos requisitos, né, para um processo de canonização, a virtude até o ponto do heroísmo. O santo não só é uma pessoa virtuosa, uma pessoa, portanto, que tem fé, que tem esperança, que tem caridade, justiça, temperança, etc., na medida em que isso é possível. Ele não tem isso igualmente todos os dias, ele não nasceu assim, isso é a luta dele, a luta diária até a morte, mas ele tem essas virtudes até o ponto do heroísmo. O que quer dizer isso? Que o santo precisa ter morrido mártir, que o santo precisa ter sofrido muito? Não, não necessariamente, mas sim, nós todos sabemos que a vida virtuosa é nesse mundo um combate. Porque o mundo, geralmente, o mundo aqui no sentido espiritual, não é virtuoso. O mundo não aplaude a virtude. O mundo não preza a virtude. O mundo aqui não entendido no sentido, né, geográfico, etc., mas sim no sentido dessa mentalidade mundana, dessa mentalidade de, por exemplo, desonestidade, injustiça, né, dessa mentalidade de egoísmo. Obviamente que essa mentalidade existe no mundo, o mal existe, nós sabemos disso. E o santo é, portanto, alguém que, em buscando a virtude, obviamente, tem que lutar contra essa mentalidade. E quanto mais a gente é santo, quanto mais a gente é virtuoso, mais os ataques, enfim, são fortes, mais a vida se torna difícil nesse sentido. Portanto, há muitos santos que não sofreram martírio, que inclusive não sofreram muito na sua vida, no sentido de doenças ou no sentido de perseguições, e no entanto são heróicos. São heróicos porque não deixaram de lado a sua adesão livre e humilde à vontade de Deus, mesmo quando isso para eles se tornou difícil. Por exemplo, uma pessoa honesta que perde um cargo na política, que perde um emprego. Isso é heroísmo? Perde por quê? Perde porque não se dobra à corrupção. Perde porque não quer perder a sua integridade, a sua justiça. Por exemplo, pessoas, né, que sofrem às vezes gozações, sofrem às vezes, enfim, né, inclusive fins de amizade, sofrem às vezes falta de benefícios até normais,
Por quê? Porque não se dobram a coisas que elas sabem que são erradas. Esse é o heroísmo do santo, não é um heroísmo de fazer coisas fantásticas, mas sim o heroísmo de ser fiel. Fiel até quando isso custa, até quando isso, de certa forma, pede da gente um sacrifício humano maior. O santo é, nesse sentido, a pessoa mais normal do mundo. A rigor é o santo que é normal. Essa é uma frase muito antiga, né? O normal é o santo. O pecado, ele sempre traz neurose, e todos nós fazemos a experiência disso. A gente, quando entra num caminho de pecado, seja o pecado que for, a gente geralmente vai ficando neurótico, vai perdendo o contato com a realidade, vai, por exemplo, se fechando no nosso egoísmo, vai vendo o mundo de uma forma orgulhosa, por exemplo. O pecado, seja ele do tipo que for, ele sempre tira da gente, no fim, a sanidade mental. Isso, inclusive, é o caminho mesmo que o inimigo, que o demônio justamente quer tirar a gente da paz, enfim, do equilíbrio, da sanidade, da bondade de uma vida normal. E o santo, sendo aquela pessoa que todos nós somos chamados a ser, que entende a realidade, que não se deixa enganar pelo orgulho, que não se deixa afundar no egoísmo, que vive de uma forma realmente cheia de alegria, cheia de paz, cheia de bondade, mesmo que isso lhe custe sacrifício. Ele muitas vezes é uma pessoa que sofre bastante, se bem que sofremos todos de uma forma ou de outra, mas sofre por injustiças muitas vezes. Mas ele é sempre essa pessoa, essa característica de toda a vida de santo, que tem uma enorme paz interior, que tem uma enorme alegria interior. Se a gente encontrar pessoas, né, que se dizem santos ou que são tidos como santos e que, no entanto, mostram essa inquietação mental e psicológica, a gente pode estar seguro de que essa pessoa, na verdade, pelo menos nesse momento, né, não anda no caminho da santidade. Isso a gente ver na gente mesmo, sempre que a gente procura uma coisa de forma quase meio fanática e se obsessiona com aquilo, mesmo que essa coisa seja, hipoteticamente, algo bom, isso não é santidade, isso não é paz, isso não é alegria. A santidade verdadeira é isso que a gente vê, obviamente, em Nosso Senhor. Essa quase bom humor, vamos dizer assim, essa serenidade, essa liberdade de alma que é dada por viver, enfim, harmonicamente com a natureza, com Deus, com os outros e assim por diante. Portanto, o santo, mesmo que sofra muito pelo motivo que seja, ele nunca é fanático, ele é sempre racional, ele é sempre razoável, ele é sempre moderado, ele tem sempre essa boa medida, ele é geralmente uma pessoa de bom humor, ele sabe enfrentar as dificuldades da vida, ficando por cima delas de certa forma. Por que por cima? Porque ele é orgulhoso? Não, porque ele sabe que Deus está com ele. A gente poderia dizer que o santo é, no que concerne às coisas religiosas, um profissional. Todos nós conhecemos a diferença entre um amador e um profissional no futebol, por exemplo, né? Geralmente o amador fala muito daquilo e não sabe falar de outra coisa, né? E tem mil ideias e é cheio de entusiasmo, enquanto o profissional é muito mais tranquilo, muito mais sereno. Ele não fala, ele faz, ele sabe o que ele está fazendo. O santo é, no que concerne as coisas religiosas, esse profissional. Ele não é geralmente uma pessoa que fala muito de Deus, uma pessoa cheia de entusiasmo, uma pessoa, a não sei que a atividade ali do momento exija isso, claro, se ele está fazendo um sermão, se ele está fazendo uma pregação, isso é diferente. Mas na sua vida pessoal, ele é geralmente uma pessoa que transpira solidez, que transpira serenidade, que transpira calma, que transpira paz. Por quê? Porque ele realmente, vamos dizer assim, profissionalmente, vive com Deus, confia em Deus, tem fé em Deus. E, portanto, não precisa falar muito disso. Ele mostra a sua confiança em Deus e a sua virtude pelos atos, pela sua vida, não pelas suas palavras. Na igreja se faz sempre um chamado processo de canonização. Esse processo hoje em dia é uma coisa inclusive muito formal, quase burocrática,
Anteriormente na história isso era feito mais pelos bispos diocesanos, tinha muito mais um caráter de aclamação popular, etc. Mas enfim, para que isso fique bem organizado, né, não haja abusos e erros, a igreja vai cada vez mais procurando organizar isso. Hoje em dia, para que uma pessoa venha a ser beatificada, que é, vamos dizer assim, o penúltimo patamar, ou canonizada, que é o último patamar, é preciso que comece um processo no lugar onde essa pessoa viveu, pela própria diocese, até que isso seja aprovado pelo bispo, e então isso é enviado para Roma, para uma congregação, chama-se a Congregação para a Causa dos Santos. Isso é estudado, isso é analisado, pessoas são consultadas, existe inclusive um segredo pontifício para que se possa saber da vida dessa pessoa sem, enfim, né, divulgar coisas que dizem respeito a gente que ainda está viva e coisas assim. E esse processo hoje geralmente acaba num documento que tem, eu li há pouco, por exemplo, um processo de um francês que agora foi enviado para Roma, já tem 20.000 páginas. No fim do processo são geralmente vários tomos com testemunhos de pessoas, enfim, né, todas as investigações possíveis. Mas há uma série de requisitos, vamos dizer assim, uma série de condições para que esse processo seja levado adiante. Primeira coisa é que exista uma aclamação popular, esse é o primeiro, o mais básico. A igreja só reconhece como santo alguém que, de uma forma ou de outra, em vida, ou pelo menos na hora da morte, já era popularmente conhecido e respeitado como uma pessoa de Deus. Há muitas pessoas há muitos grupos às vezes, né, que desejam levar adiante um processo de canonização do seu fundador ou de um escritor e que não conseguem nem começar porque essa pessoa não é o antigo ditado, né, voz do povo, voz de Deus. Essa pessoa não é tida popularmente como santo. A gente acredita que a santidade ela exala, ela irradia uma força de Deus muito clara e muito, né, conhecida de todos nós, que faz com que essa pessoa, mesmo com as injustiças, mesmo com os enganos, etc., mesmo com os inimigos, que sobretudo o povo simples, as pessoas simples, simples no sentido aqui não de serem pobres, mas no sentido de não serem complicadas, reconhecem nessa pessoa, enfim, uma proximidade de Deus. E, portanto, a primeira coisa que se pesquisa é se há uma fama de santidade, vamos dizer assim. Não precisa ser da vida inteira da pessoa, muitas vezes o santo é alguém que foi muito pecador, né? Mas pelo menos na parte final da sua vida, na sua morte, às vezes é um mártir, uma coisa assim. Depois, obviamente, a fidelidade à doutrina cristã. Há muitas pessoas que, inclusive, fizeram muito bem, né, são pessoas admiráveis, mas que fizeram muito mais isso pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios, enfim, né, às vezes ideologias. E o santo, para que ele seja canonizado, é preciso que seja muito claro, na medida que a gente pode investigar. Muitas vezes a investigação tem que parar porque a gente não consegue ter acesso a isso, né? Mas na medida em que a igreja pode investigar, e para isso há pessoas que tomam conta desse processo, tem que ser muito claro que ele é uma pessoa de doutrina muito clara. Vamos pensar na nossa irmã Dulce no Brasil. É claro que a santidade dela, o grande ponto da santidade dela é o amor aos pobres, é a dedicação. Mas é preciso investigar também se ela fazia isso realmente por amor de Deus. Realmente, por exemplo, tinha amor pela Eucaristia, tinha amor pela oração, ou se era muito mais uma política, né? Uma ideóloga, uma pessoa que está fazendo movimentos de protesto, que, enfim, ela é livre de fazer isso, mas então não é o caso, né, de se canonizar essa pessoa. Outra coisa é, obviamente, uma vida moral íntegra, se para isso existe até, inclusive, o segredo pontifício, se vai muito a fundo, na medida em que é possível, na vida moral dessa pessoa. Se a pessoa, né, prega uma coisa, mas faz outra. Se a pessoa tem uma vida escondida de pecado, por exemplo. Se a pessoa, no fundo, roubava ou tinha relações ilícitas, embora aparentemente tivesse uma qualidade de santa, né? Se essa pessoa tem interesses políticos, isso tudo é preciso ser investigado a fundo em cartas, em entrevistas, etc. Depois, outra questão muito importante também é a sanidade mental da pessoa. Isso se refere sobretudo àqueles que tiveram vidas muito místicas, né? Inclusive se diz que tiveram visões ou que fizeram milagres. É preciso, uma das primeiras coisas que a igreja
diocesana investiga é se essa pessoa realmente era mentalmente sã ou se isso é fruto apenas de, enfim, né, ilusões, alucinações, coisas assim, que são medicamente investigáveis. Inclusive, a tendência muito grande hoje da mentalidade racionalista é sempre atribuir enfim, falta de sanidade mental à vida desses santos muito místicos, né? Inclusive há livros que dizem que Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, era, né, perturbada mentalmente, o que obviamente não é o caso. Há pessoas de vida profundamente místicas. Se nós cremos em Deus, nós cremos na possibilidade do milagre, na possibilidade de visões, claro, por que não? Que são pessoas, Santa Teresa d'Ávila é um grande exemplo, perfeitamente normais, pessoas cuja vida é inclusive um exemplo de normalidade. Basta ler Santa Teresa, né? Como ela diz, a gente reza no meio da cozinha, lavando a louça, com as panelas, aqui é que eu encontro Deus e não em coisas especiais. Basta ver o que ela diz. São pessoas de liberdade total e sanidade mental total, que no entanto sim tiveram realmente um relacionamento místico às vezes, né? Com, enfim, a vida espiritual, com a Deus e a vida do céu. Outra coisa, obviamente muito importante, é se a pessoa morreu na graça de Deus, essencial. Pode ter sido grande pecador, pode ter sido quantos santos, né? Santo Agostinho, talvez o mais famoso, foram grandes pecadores, São Paulo, por exemplo, e no entanto, ou no final da vida, ou mesmo na hora da morte, como bom ladrão na cruz, realmente nesse momento entenderam tudo e se entregaram a Deus. Isso é essencial para que essa pessoa então seja reconhecida como santo. E por fim, a primazia da caridade e da humildade, sobretudo nos santos que foram grandes personagens históricos, que foram pessoas importantes do seu tempo, que foram grandes sábios. É preciso sempre analisar se no fundo a vida e as obras dessa pessoa se referem ao amor, se referem à caridade, se referem à humildade e não à grandeza pessoal, à busca de carreirismo, à busca, né, de serem justamente reconhecidos como grandes. Isso tem que se fazer uma análise muito grande, muito profunda das suas cartas, das pessoas que conheceram, etc. Geralmente, por isso, os processos de canonização começam logo após a morte da pessoa, muitas vezes levam séculos, inclusive, mas começam logo após a morte da pessoa para que se possa ainda, né, consultar pessoas que conheceram essa pessoa. E por último, ainda os santos são sempre extremamente realistas. São pessoas que vivem com o pé no chão, os olhos no céu, mas o pé no chão. São pessoas que enfrentam a sua vida, são pessoas que não se refugiam, né, em sonhos ou em depressões ou em coisas assim. Ao contrário, são pessoas extremamente realistas. Olha uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Raramente a gente encontra pessoa tão realista e que são profundamente humanas, se interessam pelo humano, são o oposto aqui do budismo, por exemplo, né? Não buscam se fechar num mundo à parte, intocável, ao contrário, são profundamente interessadas, inclusive nos detalhes, nos sofrimentos dos outros. São pessoas, como diz o Papa Francisco, que sujam as mãos, né? Que sentem o cheiro dos outros, da necessidade, da pobreza, são extremamente realistas e claros, né, nas suas palavras e na sua vida. Vale a pena também citar mal-entendidos que existem sobre os santos. Essa introdução fica um pouquinho mais longa, depois eu falo mais nos outros vídeos mais curtos. A gente encontra raramente histórias e biografias dos santos que sejam realmente boas no sentido de dar a gente uma ideia muito clara sobre os santos. Por quê? Porque geralmente quem escreve a vida do santo não é ele mesmo santo. Ele escreve o que ele vê, o que ele interpreta, e não o que realmente o santo em si pensava ou vivia, né? Então há essas famosas agiografias que dizem que o sujeito já de pequenininho rezava o terço. A gente sabe que isso não é possível, nenhum bebê reza o terço, né? Ou então que ele nunca, na verdade, falou uma palavra áspera, que ele sempre foi assim, que esse tipo de linguagem que a gente está acostumado a ver nas histórias antigas dos santos.
E a gente sabe que isso não é verdade, mesmo que se fosse, então o santo não era santo, era uma espécie de semideus, né, um anjo. Obviamente que ele falou palavras duras muitas vezes, se arrependeu, obviamente que ele era uma pessoa com falhas como todas as outras, obviamente que ele não rezava o terço de bebê, porque isso é impossível. Enfim, essas pessoas procuram, justamente porque geralmente admiram muito o santo, procuram então enfatizar e enfocar só as partes positivas, inclusive com grande exagero. Isso pode ser muito piedoso, muito bonito, até em certas formas, em certos casos até ajuda, mas geralmente não dura muito tempo, né? A gente cansa dessas biografias, porque elas não são verdadeiras, elas não são realistas. Por outro lado, a gente vê tentativas então no outro extremo, geralmente modernas, pessoas que escrevem sobre santos muito famosos, Joana d'Arc, por exemplo, e que tentam justamente desmistificar o santo. Então, ao contrário, em vez do santo fazer tudo positivo, como era nas biografias piedosas, agora o santo faz tudo negativo. Tudo que ele faz na verdade por interesse, ele faz porque na verdade, né, ele era um político, ele faz porque na verdade ele não estava falando com Deus nada, ele estava fazendo um teatro para que as pessoas acreditassem nisso. Enfim, essas histórias que a gente conhece hoje, né, muito, muito frequentemente, de que no fundo o santo não era nada santo. E obviamente isso também não é verdade. Primeiro porque isso não é verdade de forma geral. Todo mundo tem uma parte boa e uma parte ruim, não é? Não existe uma pessoa que faça as coisas só por interesse. É claro que isso é uma tentação que todos nós corremos, mas geralmente da mesma forma essas pessoas que estão escrevendo isso, elas estão se considerando de certa forma melhores. E não são, né? Claro que pode haver pessoas que realmente sejam pessoas dedicadas, que realmente sejam pessoas que amam a Deus, que realmente sejam pessoas... Não exageremos para o outro lado, mas também não exageremos para esse lado. O santo é justamente, de novo, aquele que está no caminho do meio, não é? Aquele que é normal, aquele que é realista. Tem defeitos, obviamente, mas obviamente também não é pessoa que, né, tudo que faça de bom, na verdade, tem um interesse por trás disso. Isso é, de certa forma, falta de bom senso, né? Há também o problema de que o santo é muitas vezes pintado como um masoquista, como alguém que gosta do sofrimento, né? Ou como alguém alocado, que tem visões. Isso também é defeito do biógrafo, da pessoa que escreve, né? Na medida em que a gente tem contato com o santo ele mesmo, se ele deixou coisas escritas, por exemplo, São Francisco de Sales deixou um número enorme de cartas. Quando a gente lê as cartas do próprio São Francisco, e não o que as pessoas estão falando dele, mas ele mesmo, as cartas de Santa Teresa d'Ávila também, a gente vê a sanidade mental que essas pessoas tinham. Pessoas que sofreram, pessoas às vezes, né, que tiveram doentes. Aqui perto de mim na Alemanha tem uma santa pouco canonizada que passou a vida toda doente. E vem também essas histórias que são, enfim, né, pobres. Mas quando a gente lê o que ela falou, é uma pessoa extremamente de bom humor, alegre, né, que de vez em quando diz, ai, 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 esse sofrimento, já não aguento mais isso. Deus, quando é que o Senhor vai me livrar disso? Pessoas completamente normais. Vamos tentar então apresentar aqui alguns santos. Eu escolhi santos muito modernos, dos nossos tempos, né? Dos últimos 2 séculos, que são mais ou menos desconhecidos para nós no Brasil, e nem todos ainda foram canonizados. O processo já foi começado e geralmente o Papa dá no começo uma palavra, né, dizendo que esse processo pode ir adiante. Então a gente chama essa pessoa venerável. Ainda se falta uma grande parte do processo, mas pelo menos as partes essenciais que a gente citou aqui já estão, enfim, já foram estudadas, examinadas e garantidas. E vamos tentar justamente nessas histórias ver que não só adianta ser santo, como no fundo isso é o único que adianta. No fundo a nossa vida é a busca da santidade. Quer dizer que amanhã a gente vai ser canonizado ou não, vai estar com uma figura nossa no altar, isso não importa em nada. Talvez, né, a gente nem seja conhecido como santo, mas no fundo, é isso que importa na vida. É procurar estar na graça de Deus e corresponder à graça de Deus. Na medida que a gente faz isso, a gente é feliz, a gente é são, a gente é alegre, a gente tem paz. E na medida que a gente busca 300 outras coisas que não são a graça de Deus, por melhores e mais lindas que sejam essas coisas e atraentes, no fundo a gente vai acabar triste, sozinho, enfim, deprimido e etc. A santidade não só vale a pena, como ela é o único que a rigor vale a pena.
para todos nós com os nossos temperamentos diferentes, histórias diferentes, defeitos diferentes. Para todos nós, Deus está lá e nos chama a cada um de nós pelo nome, como a gente sabe, enfim, né, pela nossa fé, pelo Evangelho. Deus me chama, Deus te chama, Deus chama a cada um de nós nas nossas circunstâncias para fazer coisas enormes e ter visões e fazer milagres. Não, isso é tudo consequência. Mas sim para atender ao que Ele pede de nós e dizer simplesmente, como diz o Papa Francisco, sim à graça que Ele nos dá todo dia. Vamos tentar então seguir adiante com essa nossa série.